Agora eu vou, tchau. Fechado. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, boa tarde. Quero agradecer a participação de vocês aqui conosco mais um dia. E hoje nós vamos falar sobre transformação digital. Eu já vou passar a bola para o Diego Santos, que está aqui com a gente. E ele vai falar um pouco com vocês sobre como preparar uma empresa para essa estratégia. Ele vai interagir com vocês, então fiquem ligados também no nosso chat. E todas as perguntas serão respondidas no final e eu vou intercalando aqui com ele também na forma que surgir as coisas, tá bom? Bom, Diego, já quero que você comece aí, faça as honras. É com você. Legal. Maravilha. Tá me ouvindo bem? Sim, tudo certo. Legal. Bom, vamos lá, pessoal. Primeiro, nós temos quantas pessoas na sala, Maria? Tá entrando a galera, mas ativo agora a gente tem 46. 46 pessoas. Muito bom. Legal. Bom, vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo tempo, pela presença. Eu tenho absoluta certeza que vai ser muito proveitoso para todos nós. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de conhecer novas pessoas, eu aprendo coisas novas e também acho que consigo ensinar algumas coisas. E essa troca ela é bastante rica para que a gente consiga continuar evoluindo, tanto como pessoas como profissionais. Então, antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar para vocês, falar um pouquinho de quem sou eu, quem é o Diego, e depois um pouco sobre o meu lado empreendedor, para conectar bem com o que vocês têm. Eu queria deixar bem claro essa conexão forte que nós temos. Eu sei que tem muitos empreendedores aqui. Então, é importante dizer que eu sou nascido em Santos. Eu sou nascido e moro em Santos, uma cidade maravilhosa para quem conhece e quem não conhece, tem oportunidade, venha para cá porque vocês vão gostar muito. Eu sou casado há 12 anos com a Mariana. Eu tenho duas filhas, sou pai de duas meninas, uma de 4 e uma de 7, Beatriz e Giovana. Eu sou apaixonado por tecnologia, por ficção científica e sou praticante de esportes, principalmente corrida na praia, que eu adoro, e futebol. Eu sou empreendedor desde que eu me conheço por gente. Então, eu acho que o meu primeiro empreendimento eu tinha 13, 14 anos e desde então eu alternei entre diversos tipos de empreendimento e gosto muito dessa alternância, dessa descoberta e desse processo de criatividade. O meu último empreendimento foi a Cluster2Go, foi uma empresa adquirida pelo grupo Local Web, onde estou hoje, e que agora é Nextios. Então a Cluster2Go, ela já é uma página virada na minha história. Eu continuo como executivo na companhia, como head de inovação e tecnologia, mas a Nextios agora ela se transformou em uma nova marca e é o braço de corporativos e enterprise, serviços gerenciados em nuvem pública. Então, o nosso perfil de cliente são clientes normalmente de médio e grande porte, mas acho que a conexão aqui que eu posso criar com vocês, além do lado empreendedor, é trazer algumas técnicas de inovação, desenvolvimento de produtos digitais que possam criar algum tipo de insight para que vocês possam construir ou as novas empresas ou os seus novos produtos. E aí eu queria aproveitar, a Maria vai ajudar a gente durante todo o processo de interação aqui no chat. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês durante esse processo, porque eu acho que uma das coisas importantes é conhecer também vocês. Então, eu vi que tem muitos empreendedores no nosso cadastro e eu gostaria de saber, antes de mais nada, de vocês, e se vocês puderem escrever no chat, não precisa ser no chat público, se vocês quiserem escrever só para Maria ou só para mim, mas a pergunta é bem simples. O que vocês acham que é inovação, na essência? Se vocês puderem colaborar um pouco com a gente, pode enriquecer bastante o nosso bate-papo. E aí, Maria, por favor, se você puder me dizer quais são as principais respostas, se você puder ler o que o pessoal está colocando agora. Sim, tá chegando. O Alex, que tá nos acompanhando na semana toda, tá falando pra gente que ele é um empreendedor e que é um estudante em desenvolvimento. Pessoal, vai mandando aqui no chat para nós. Tem mais uma coisa também. A Mila,
tá falando que para ela uma coisa é certa. Inovação é diferente de inventar coisas novas. E aí tem pessoal falando que inovação é fazer diferente, que inovação é fazer algo novo ou antigo de uma forma nova e também sair do comum. Muito bom, muito bom. Interessante a gente já entender a maturidade das pessoas que estão aqui com relação à inovação, porque até pouco tempo atrás era muito comum a gente receber a resposta de que a inovação era você inventar algo novo, ou você falar do Facebook ou do YouTube, que são plataformas super importantes para que o nosso desenvolvimento continue acontecendo, e são plataformas disruptivas, mas não necessariamente foi uma disrupção na perspectiva do que eles fizeram, mas foi algo muito grandioso. E não necessariamente a inovação tem a ver com algo ser grandioso, mas sim com o novo. O novo, fazer de uma forma nova, um resultado novo, alguma coisa que já era feito, já existia. Não impede também a criação de novas ideias, porque também isso é um processo bastante importante, mas novas ideias não é um processo muito simples, eu posso contar nos dedos quantas coisas foram novas. Eu diria até que o próprio YouTube que eu usei como exemplo, ele não foi uma coisa inovadora. Se você parar para pensar no detalhe, ele basicamente fez o que você já fazia com locadoras, com aluguéis de DVDs, de filmes, e ele simplesmente levou isso para a internet utilizando os streamings. Agora, a forma como ele fez pode ter sido considerada inovadora. Então, interessante que a gente vai poder discutir um pouco mais com vocês, vai ser bem interessante. Bom, avançando aqui um pouquinho, nós temos uma agenda que eu não deixei ela rígida, ela é uma agenda bastante flexível, eu vou fazendo interações com vocês para que a gente possa definir qual o melhor caminho, aonde a gente pode se debruçar mais no nosso tempo. E eu trago primeiramente um momento de inspiração para que a gente possa entender como a gente pode fazer diferente, porque antes de nós pensarmos em construção de empresas ou de uma construção de um produto, a gente precisa pensar na construção de nós mesmos. E depois disso a gente fala sobre a tal transformação digital. Existem muitas formas de se olhar para ela, muitas maneiras de se realizar alguma coisa dentro desse contexto. E eu gostaria, inclusive, de saber como vocês estão fazendo isso. A gente pode falar também sobre criar, inovar e nos inspirar. Esse é um processo bastante interessante, relacionado muito às pessoas em si, o mindset. O mindset transformador é algo muito importante do meu ponto de vista, antes até mesmo de como nós vamos fazer. Então, tudo que nós estamos olhando aqui, do item 1 ao 4, nós estamos falando do porquê e o que nós temos que fazer como pessoas e como profissionais. E, por fim, para que a gente também não fique completamente nesse nível mais estratégico e tático, eu trago para vocês também algumas técnicas operacionais que podem ajudar vocês a conseguirem desenvolver as suas ideias de uma maneira muito mais prática. Uma ideia, ela continua sendo só uma ideia até que você transforme ela em alguma coisa. Todos nós temos ideias maravilhosas. O difícil é colocá-las em prática. E, continuando aqui um ponto. Vamos lá. Agora falando um pouquinho de momento de inspiração. Gostaria de compartilhar com vocês um pouco do perfil do público que nós temos hoje e os desafios que eles trouxeram para a gente. Eu destaco para vocês que a maioria das pessoas que estão aqui hoje querem ideias para tirar, ou melhor, soluções para tirar suas ideias do papel. A gente está falando de 81 pessoas. Em segundo lugar, nós temos pessoas que querem melhorar os seus resultados. Em terceiro lugar, pessoas que querem mais clientes. E em quarto lugar, nós temos digitalização das suas empresas. Eu vou destacar o primeiro item porque eu vejo que os três próximos, eles são consequência desse primeiro. Quando você tira uma ideia do papel, quando você digitaliza suas empresas, você automaticamente está conseguindo trazer novos clientes e você está conseguindo melhorar os seus resultados. Desde que você tenha feito uma boa definição de problema, de qual é a sua ideia e qual é a solução que você está propondo. A digitalização, ela ajuda para que você possa escalar utilizando tecnologias, mas eu vou focar bastante realmente em como nós tiramos as ideias do papel. Um ponto muito importante que eu queria trazer aqui hoje, e também com a cabeça de empreendedor, ontem eu assisti uma live da Camila. A Camila, ela é fantástica. Para quem não conhece, você pode adicioná-la no Instagram e no LinkedIn. Ela hoje também faz parte do Shark Tank, que faz todo sentido vocês empreendedores assistirem com o máximo que puderem. Tem muitas ideias bacanas lá. E eu tinha preparado essa apresentação de uma forma e resolvi mudar um pouco essa apresentação para que eu trouxesse mais inspiração para vocês. Porque ela me inspirou bastante. Essa live de ontem à noite foi muito inspiradora.
eu trouxe alguns insights que serviram para mim e gostaria de compartilhar com vocês. Eu acho que vai fazer todo o sentido. Primeira pergunta que eu colocaria para vocês é: o que todo empreendedor tem em comum? Eu acho que essa pergunta ela pode responder para a gente o que é usual em todo empreendedor, que é algo que para alguns pode ser inexplicável, para quem normalmente não consegue empreender, tem uma certa dificuldade para entender o que é esse tal empreendedor, mas nós que temos essa viés de gostar de construir coisas do zero, sentimos algo diferente. E eu gostaria de fazer essa pergunta para vocês, se vocês puderem. E aí, Maria, mais uma vez eu gostaria de pedir a sua ajuda. O que nós temos em comum uns com os outros quando falamos de empreendedores? Se vocês puderem, por favor, Maria. Tô de olho aqui. Pessoal, manda pra gente no chat que a gente vai colocar aqui nas pautas. Bom, já está surgindo. O José está falando de deixar de trabalhar para os outros. A Kenani, desculpa se eu estiver falando seu nome errado, ela falou sobre ser um realizador. Também tem pessoas falando sobre a vontade de vencer desafios, criar algo do zero. E eu vou colocar também um ponto aqui de ser um grande planejador também, né? Bom, vou voltar aqui para o chat. Estão interagindo. O Walter falou sobre ser visionário. E o Alex, mais uma vez, nos contou: eu creio que o empreendedor tem que ser um guerreiro na essência. Não é uma tarefa romântica. Tem outras pessoas mandando também sobre serem loucos ou gostarem de resolver problemas. Acho que no melhor sentido das palavras aí, Diego. Muito bom, muito bom. Legal. Tem uma característica, primeiro eu concordo com tudo que vocês colocaram, uma característica extra, que existe uma confusão também, que empreendedor normalmente precisa criar um negócio. E isso não é uma verdade absoluta, porque você pode ter empreendedores que constroem seus próprios negócios, e a gente pode falar dos pequenos empreendedores ou empreendedores que têm hoje negócios muito grandes. Você pode ter empreendedores que atuam como executivos nas empresas. O empreendedor é uma característica que você pode ter em diversos segmentos de negócio, em diversos perfis de empresa. E também existem os empresários. Esses empresários, normalmente, eles podem ser investidores em empresas, mas não necessariamente empreendedores. Então, o empreendedor, ele tem aquilo que costumamos dizer, ele tem um bichinho que pica ele tem uma vontade de autorrealizar, de autoenergizar e de buscar esses desafios. Então, você pode empreender no seu negócio e você pode empreender como executivo em uma empresa. E ambos os casos são muito bons. Você tem que buscar aquilo que mais se assemelha com a sua característica de empreendedor. Agora, um ponto importante que eu gosto de trazer é que nós somos sonhadores, muito sonhadores. Alguns até acham que a gente, de certa forma, viaja um pouco fora do contexto de uma praticidade, mas a gente está pensando na praticidade também. Mas antes disso, a gente sonha, e sonha longe, né? Aquela visão, uma visão de longo prazo. A gente tem vontade de mudar as coisas. Nós somos inquietos, é uma inquietação. Eu já estou com vontade aqui de fazer coisas, ouvindo vocês, vendo vocês, já dá vontade de fazer alguma coisa nova e criar coisas. Essa inquietude é muito bacana de você alimentar. Existe uma outra característica comum a todo ser humano, que é o medo. E isso faz parte da essência do nosso DNA. A gente não pode lutar contra isso. Mas a gente precisa aprender a dominar ou domar esse sentimento se a gente quiser chegar em algum lugar. Então, o que eu gosto de pensar é que existem pelo menos 3 reações possíveis. Ou você paralisa diante do seu medo, ou você ataca, ou você corre. Por que eu estou dizendo isso? Porque o empreendedor tem uma característica de fazer o novo. Ele tem que se aventurar. É aquela tal inquietude que nós estávamos falando. O novo dá medo. O novo te dá uma energia de ir, mas ao mesmo tempo te dá um medo de ir. E esse é o ponto que diferencia as pessoas que conseguem tirar as suas ideias do papel para a execução. Eu vou trazer para vocês, obviamente, algumas reflexões que podem ajudar nesse processo, porque não é um projeto, você não faz isso uma única vez na sua vida, que tenha início, meio e fim, mas sim um processo que, infelizmente ou não, eu posso dizer para vocês que ele não termina, e vocês, cada vez que cavarem mais o buraco, vocês vão descobrir que ele é maior ainda,
Mas isso é muito interessante, porque você continua aprendendo em todo esse processo. Outro ponto muito importante que eu queria salientar é o seguinte: você não é o fracasso ou o sucesso dos seus projetos. Existe uma diferença muito grande e as pessoas acabam levando esse resultado como um lado muito pessoal. E quando um projeto dá errado, ela diz: eu fracassei, eu não soube lidar com aquilo, eu sou um fracasso. Na verdade, você teve um resultado. Aquele resultado, se você parar para pensar bem, é uma estratégia criada por você, aonde você levou ao resultado. Não significa que aquela estratégia não possa ser mudada. Então, o mais importante, antes de vocês pensarem que vocês são o resultado de fracasso ou sucesso do projeto de vocês, é qual estratégia eu estou utilizando? Essa estratégia está indo bem ou está indo mal? Eu deveria pensar em mudar essa estratégia drasticamente ou levemente? E isso não deixa de ser inovação também. Só que essa inovação é para dentro. Você não está fazendo uma inovação de um produto, você está fazendo a inovação do você mesmo. Isso é muito importante vocês terem também em mente. Outro desafio para o empreendedor: você não terá o apoio de todos. Aceite isso. Isso é muito importante ter em mente, porque eu vou dizer como experiência própria. Muitas das coisas que eu construí ou criei até hoje, muita gente falava que ia dar errado, que aquilo era uma viagem, que não estava indo para um local correto. E às vezes estavam corretas. Assim, você não tem como dizer que você está sempre certo. Esse é o resultado que você obtém daquela sua perspectiva. Mas se você tiver um lado instintivo muito bom, se você faz aquilo com constância, você precisa confiar nos seus instintos, você precisa se perguntar o tempo todo se o teu instinto está te levando para o lugar correto. Existe uma forma muito interessante de você pensar sobre o instinto. Primeiro que o instinto é a ferramenta mais ágil que tem no seu corpo para detectar se você está tomando a decisão correta ou não. A pergunta é: será que meu instinto está correto? Porque o instinto pode te levar também para um lugar ruim. Como você valida isso? Primeiro, tenho muita experiência com aquele tipo de assunto que eu estou lidando? Eu conheço bem aquele mercado que eu estou me propondo a atuar? Eu tenho clareza dos riscos que eu estou assumindo? O risco é a parte mais importante disso, que pode dar errado. Então, se você tiver essas perguntinhas respondidas, você pode ouvir o seu instinto e não necessariamente ouvir o que os outros precisam dizer para você. Eu diria que essa é uma das mais importantes. Pare de procrastinar, porque nós, como pessoas, seres humanos, costumamos deixar as coisas que precisam ser feitas hoje para amanhã e fazemos aquilo que a gente gosta de fazer. É importante a gente colocar em prática o que deve ser feito, porque existe uma coisa que é o recurso mais importante para todos nós aqui, e eu vou fazer essa pergunta para vocês antes de responder. Qual é o recurso mais importante que todos nós temos em comum e ele é finito? Vocês poderiam colocar para a gente aqui no chat, por favor? Maria, se você puder, por favor. E já está surgindo por aqui. O pessoal está falando sobre tempo e Tempo. vida também. Mas, ó, Muito tá bom. unânime, hein? Tempo tá disparado já. Tempo. Excelente. Exatamente, gente. Olha só que interessante. Eu fiz uma pergunta achando que poderia vir algumas respostas diferentes, mas vocês surpreenderam novamente. O tempo. O tempo ele é limitante para todo mundo. Todos nós temos o mesmo tempo. É o recurso mais caro que nós temos. Se nós não soubermos aproveitar bem o tempo, todo o resto se torna irrelevante nesse processo. Então, o recado final aqui é: não procrastine. Faça o que tem que ser feito hoje. Não deixe para amanhã. Isso é muito importante. Outra coisa muito importante do nosso perfil de quem empreende: explore a sua criatividade. Essa criatividade ela precisa vir todos os dias. Não é uma vez na vida, uma vez no mês, uma vez a cada novo produto que você criar. Todo dia você precisa explorar a criatividade. Existem sempre formas novas de você fazer a mesma coisa. E eu não estou falando sobre ferramentas, eu não estou falando sobre processos, eu estou falando sobre qualquer coisa. Pense sempre diferente, sempre há um jeito melhor de fazer aquilo que você tem para fazer. Então explore o máximo que vocês puderem da sua criatividade. Por outro lado, uma mensagem muito importante: não complique, porque a outra característica de quem gosta de buscar criatividade é achar que existem coisas que precisam ser complexas e a gente precisa simplificar as coisas. Então, criatividade não é sinônimo de complexidade. Isso é importante, tá, pessoal? Existe uma pergunta que ela é muito, muito libertadora. Qual é o pior cenário
que pode acontecer? Essa pergunta ela ajuda você a desvendar se você deveria ou não tomar uma decisão. Eu devo ou não abrir aquele negócio? Depende. Qual é o pior cenário que pode acontecer? Você vai colocar todo o seu dinheiro para abrir um negócio? Então pensa bem sobre ele. Talvez não seja o melhor caminho. Você está lançando alguma coisa e o pior cenário é que você vai ter que desistir daquela coisa, então você perdeu tempo. Tudo bem, tempo é importante, mas é só o tempo. Então você não perdeu nada além daquele tempo que você predeterminou com um risco muito bem mapeado e um resultado que poderia te levar em um lugar completamente diferente. Então, sempre que vocês forem definir alguma coisa, não importa qual é o processo, não importa qual ferramenta. A pergunta é, qual é o pior cenário que você pode enfrentar? E qual você está disposto, certo? Por fim, eu queria trazer aqui uma pergunta bem interessante. Eu gosto muito dessa, que é a seguinte. Qual é o maior desafio que qualquer empreendedor enfrenta? Vocês poderiam, por favor, trazer os seus insights? Eu estou adorando os insights que vocês estão trazendo, porque provavelmente a resposta já está com vocês. E já tá surgindo, Diego. O pessoal tá falando que é vencer o medo, a incerteza, risco do fracasso, próprias pessoas e o Fernando compartilhou com a gente. É descobrir no que você é realmente bom e bem-sucedido. Tem outras também que falam sobre a ideia de começar, todo o início. E o Alex falou que um dos desafios dele é ele mesmo. Em alguns momentos eu espero que não em todos os momentos, hein, Alex? Mas vou pegar o gancho do Alex aqui. Alex, obrigado pela resposta, a todos, inclusive. Mas é exatamente esse o ponto. O maior desafio de todos nós, e isso não é só do empreendedor, isso é de qualquer pessoa, somos nós mesmos. Nós, normalmente, nos autossabotamos com as nossas ideias, com as nossas realizações. A gente tem problemas de quando a gente realiza algo e tem sucesso, a gente deriva aquilo à sorte. Gente, sobre sorte ou azar, normalmente você faz isso jogando jogos de azar. Quando você planeja, quando você acorda cedo todos os dias, quando você trabalha finais de semana, quando você faz alguma coisa acontecer, a sorte ela acompanha, mas ela não é o fator principal para aquilo. Tem uma frase que eu não vou me lembrar bem agora, mas acho que foi do Abílio Diniz, se eu não estou enganado, que ele diz o seguinte: cada vez que eu trabalho mais, eu sinto que eu tenho mais sorte. Deve ter alguma ligação com esse tipo de coisa. Então, acho que vale a pena vocês refletirem sobre isso e não terem a síndrome do impostor, não achar que o mundo está contra vocês. Isso é muito importante. O Covid chegou e a gente ouve muita coisa. Ah, mas o Covid agora chegou. Eu acabei de alugar uma sala, acabei de comprar um carro, acabei de contratar um funcionário. Mas não chegou para você, chegou para todo mundo. Então, todos nós, menos ou mais, acabamos sofrendo algum tipo de impacto. É claro que existem aqueles casos que sofreram impacto positivo, mas a grande maioria das pessoas também tiveram seus problemas. Então, é importante deixarmos claro que não tem nada contra vocês no pessoal. O mais importante é, não deixe seus medos de impedirem de avançar. O medo, ele é uma ferramenta importante para você ouvir, mas não deixe ele paralisar ou fazer você escorrer. Isso é muito importante. Mais um ponto que eu considero bastante importante, e eu acho que esse é o mais importante de todos, é inteligência emocional. Talvez não fique tão claro aqui, sem que eu passe no meu próximo slide, mas eu diria que esse é o maior de todos, porque as pessoas fracassam ou são dispensadas dos seus trabalhos não por conta do aspecto técnico, mas porque elas não têm comportamentos, os soft skills adequados. Então, olha só que interessante. Você pode ser um excelente planilhador, você pode ser um excelente executor de alguma coisa, mas se você não tiver um soft skill muito bem desenhado, muito bem feito e bem trabalhado, controlado, você não vai ter sucesso. E aí você pode olhar para algumas pessoas que tiveram sucesso, mas não trabalharam todo esse soft skill, talvez não tenham trabalhado da forma como você imagina, mas cada um tem uma forma de fazer. E tem gente que pode não ter feito e ter tido sucesso. A pergunta é qual tipo de sucesso você quer ter? Com o seu soft skill, com o seu desenvolvimento pessoal e profissional, para você chegar melhor quando você chegar lá, e esse lá depende de cada um, ou você gostaria apenas de trabalhar um dos lados que pode te ajudar nesse processo, que é o lado técnico.
E aí eu trago para vocês alguns insights que podem ajudar vocês. Lembrando que essa apresentação será compartilhada depois, então vocês não precisam se preocupar em tomar nota de tudo. Eu vou dar para vocês aqui alguns insights. Tenha um ou mais mentores. Eu queria fazer uma pergunta enquanto eu vou lendo o resto. Se vocês já têm hoje um mentor ou não. Se vocês puderem colocar no chat, por favor. Se auto-observe o tempo todo. Faça terapia. Esse aqui ele não é, eu acabei rindo, mas o ponto é, eu faço e vocês precisam fazer. Todos nós precisamos fazer em algum nível esse tipo de trabalho. Consulte um psicólogo, fale com alguém, faça um trabalho importante sobre isso. Isso ajuda você a melhorar os seus soft skills. Descubra os seus pontos fortes e fracos. Reconheça os seus diferenciais e talentos. Isso é muito importante. Aonde você é bom, aonde você não é bom. Olha o seu talento principal e foca no seu talento principal para continuar desenvolvendo ele. Existe uma coisa muito importante aqui. Se você tem um filho que é muito bom em matemática e ele é péssimo em história, você não vai focar nele para ele desenvolver história. Você tem que focar nele para desenvolver matemática. Se ele é muito bom naquilo, você tem que potencializar onde está o talento dele. Porque existem muitas coisas para serem aprendidas. Não dá para a gente aprender tudo. Infelizmente, o tempo é o nosso limitante. Aceite feedbacks. Esse é muito importante. Aceite elogios. As pessoas gostam de elogiar e se elas te elogiam é porque tem algum motivador por trás daquilo. Aceite isso. Não leve para o lado de tive sorte. Você fez alguma coisa por merecer. Tem 3 itens que eu gostaria de destacar aqui para vocês que para mim faz muito sentido. Disponibilize o seu tempo para os outros. Mas esse assunto ele tem que ser verdadeiro. Vocês precisam se disponibilizar para ajudar os outros, não importa o que significa ajudar para vocês. Doe seu tempo, disponibilize seu tempo. Eu sei que o tempo é escasso, mas eu vou trazer para vocês uma coisa importante. Quanto mais vocês doarem o tempo, mais vocês ganham tempo. E aí, se isso um dia mudar para vocês, a perspectiva para vocês melhorarem nesse sentido, eu gostaria que vocês trouxessem um feedback para mim com relação a isso, se isso trouxe alguma melhoria na vida de vocês. Compartilhe o conhecimento com os outros, mas não tenha filtro. Compartilhe sem medo de estar competindo ou de contar um segredo de sucesso. Conte o que você tem para contar. Não tenha receios se aquela pessoa pode ser melhor ou não que você. Ensine tudo o que tem para ser ensinado. Isso é muito importante porque você eleva a régua da maioria. Isso é muito bom. E por fim, um termo talvez novo para alguns de vocês, mas torne-se um mentor reverso. O mentor reverso, ele tem uma habilidade muito interessante, que é ensinar para os outros coisas que sejam técnicas, que tenham a ver com os seus talentos, e você consegue trazer insights para alguém que não tem aquilo. E só o fato de você compartilhar isso com aquela pessoa, você pode fazer com que ela se potencialize de uma maneira que vocês não conseguem medir o resultado. Então, a mentoria reversa é uma ferramenta muito importante. Se vocês quiserem, obviamente, falar sobre isso no futuro, minhas redes sociais vão estar disponíveis para que vocês possam entrar em contato comigo e eu possa compartilhar mais informações, ou simplesmente dar um Google, mentoria reversa, vocês vão encontrar muita coisa. Maria, qual foi a resposta com relação aos mentores? Olha, surpreendentemente, acho que ficou dividido, hein? Teve muitas pessoas falando que tem mentores, outras pessoas falando que não tem ainda. E também teve uma resposta do Railson falando que ele tem vários mentores. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. É isso, ficou bem dividido, hein, Diego? Muito bom. Fico feliz disso. Para os que tenham mentores, muito bom. Continuem tendo. Se tem um só, procure 2. Se tem 2, procure 3. E para os que não tenham, experimente. Encontre uma pessoa que inspire vocês. Encontre uma pessoa que tenha o propósito alinhado, o estilo de vida, valores, princípios, o que vocês acharem que é relevante para que vocês escolham um mentor e escolham. Façam um teste. Nesse caso, eu pediria até para vocês o seguinte, não procrastinem. Faça isso hoje, se possível. Manda uma mensagem para a pessoa que você admira e pede 15 minutos para ela da agenda e faça um convite para elas. Vocês vão ver como isso é poderoso, tanto para quem recebe o convite, como para quem pede. E aí vocês um dia podem voltar com o resultado para mim. Mas certamente para vocês vai fazer toda a diferença. Bom, aqui tem um compromisso extra que eu queria fazer com vocês e eu acho que uma das coisas mais importantes, inclusive aqui tem um livro que eu vou
compartilhar com vocês no próximo slide. Vocês precisam construir novas sinapses. O cérebro ele precisa desse tipo de coisa. Para fazer isso, uma das ferramentas mais poderosas que existem é o networking. O networking, ele vai começar aqui conosco. Então, o que eu vou fazer no final desse evento, na verdade, na semana que vem, para seguir a ordem das coisas, eu vou mandar um questionário para todos vocês que estão aqui presentes, perguntando coisas que tenham a ver com vocês, tenham a ver com os seus desafios, com as suas empresas, com os seus produtos, com as suas ideias, oportunidades. E vou, no mínimo, fazer uma conexão entre vocês. Não necessariamente só com as pessoas que estão aqui no grupo, mas eu vou fazer uma conexão de vocês com alguma pessoa, com alguma empresa que tenha sentido para que vocês possam tirar a ideia do papel, que possam potencializar o produto de vocês, ou que vocês possam, de repente, fazer uma parceria de negócio. Então, vocês devem receber esse questionário provavelmente na quarta ou na quinta-feira e todos vão receber isso por e-mail, um questionário muito simples e não é obrigatório, obviamente, fique à vontade em responder quem quiser, mas eu garanto que eu vou ler respostas um a um, individualmente, não vou pedir para ninguém, eu mesmo vou ler e vou fazer essa conexão entre vocês. Então, fiquem à vontade, por favor. Outra ferramenta poderosíssima que eu gostaria de compartilhar com vocês. Livros. Livros é a alma do negócio, viu? Porque depois de tudo aquilo que eu trouxe de insights aqui, a forma mais barata que tem de vocês conseguirem criar os novos insights, as novas ideias e vibrar com essas coisas que as pessoas lançam e a gente pode aprender com elas em algumas páginas de livro, são apenas livros baratos, você não precisa investir muito dinheiro, está falando de livros de 30, 40, 50 reais, e tem muitos livros gratuitos, que inclusive eu vou compartilhar isso, vou fazer um post lá no LinkedIn, no Instagram depois, com uma lista de livros, talvez uma centena de livros que são gratuitos, que vocês podem utilizar livremente para aprender novas coisas. Então essa é uma dica muito boa que eu posso trazer para vocês. E além dessa lista de livros que são gratuitos, eu vou trazer para vocês uma lista de livros que eu posso afirmar que mudaram a minha vida, ou a minha forma de enxergar o que nós estamos conversando aqui hoje. Aliás, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês poderiam citar algum livro que fizesse sentido para todos, mas também fizesse sentido para mim, por exemplo? Fique à vontade de colocar no chat. Depois eu vou pegar todo o transcript do chat e vou pegar essa informação. Maria, se você puder separar também para mim. Sim, Diego, o pessoal tá mandando. A Kenani falou Essencialismo, o livro, né? Sobre a resposta do livro. Tem gente falando sobre a Lei do Triunfo. Venda à mente e não ao cliente. E tem um escritor aqui, o Fernando. Ele falou pra Uau. gente: eu sou escritor e sempre me inspiro em meus livros. Legal. Muito bom. Fernando, depois, por favor, manda uma mensagem para mim com os seus livros. Eu vou dar uma lida neles. Legal, muito bom. Bom, vamos lá, gente. Eu vou dar uma acelerada aqui porque deixa eu fazer um comentário extra com vocês. Antes, eu acabei não falando isso no começo. Formalmente, nós temos 1 hora aqui. Então, eu vou respeitar a apresentação para que todos possam ver a apresentação nessa 1 hora. Então, eu estou falando bem devagar aqui para a gente conseguir consumir esse tempo. Mas, se vocês quiserem ficar aqui, a gente ficar trocando ideia, não tem nenhum problema. Isso já aconteceu nos outros dias. Eu acho que a última sessão durou 1 hora e meia. Então, fiquem à vontade, a gente pode ficar trocando ideias aqui sem nenhum problema. Vamos lá, tem mais um ponto aqui, mais uma ferramenta importante para compartilhar com vocês. A Localweb tem um programa muito legal chamado Juntos no Digital. Eu mandei para vocês aqui um link, também tem um QR Code, se vocês quiserem tirar uma foto. Esse programa, ele tem hoje 5 mentores, se eu não me engano ainda continuo com esses 5 mentores, mas assim é uma questão de tempo, talvez cresça o número deles. Eu também faço parte dele, e é um programa muito bacana que a gente faz mentorias em grupo. Então vocês, além de fazerem networking, trazerem os problemas, não são grupos muito grandes, a gente está falando de 5, 10 pessoas no máximo, e existem muitos insights que podem sair para vocês. E aqui nós temos o Luiz, tem a Raquel Dalache, o Vicente, o Daniel Lugonde, todas pessoas muito boas para vocês aprenderem, além de também poder optar por fazer comigo. Então, por favor, usem essa ferramenta ao máximo, tá? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Algum de vocês já utilizou o Juntos no Digital para fazer mentoria? Vai respondendo que eu vou passando aqui, depois a gente lê a resposta, Maria.
Vamos lá, entrando agora no segundo ponto, a tal transformação digital. Acho legal a gente contar uma historinha rápida para vocês e alguns números que eu vou trazer aqui com exclusividades do IDC. Primeiro, transformação digital está virando de ponta cabeça todo tipo de mercado. Vocês estão acompanhando isso, certamente eu vou chover no molhado se eu trouxer aqui o todo desse cenário, desse contexto. O que significa para mim é que nós temos a chance de mudar uma série de coisas que estão há muito tempo, desde que elas existem, e transformar isso de uma maneira que atenda ou democratize ou facilite as pessoas terem acesso ao que elas nunca tiveram. Então, hoje nós falamos de tecnologias como o IoT, que vai explodir em muito pouco tempo com a chegada do 5G, e está chegando. Big Data, AI, que é a inteligência artificial, a robotização, tudo isso vai trazer para a gente uma conveniência maior do uso da tecnologia. Quando a tecnologia surgiu, ela era acessível para alguns, muito difícil para a maioria. Ela foi expandindo na linha do tempo com a chegada de um iPhone, de um iPad e outros dispositivos que a gente conhece hoje, e tudo isso foi ficando cada vez mais fácil ao ponto de nós estarmos aqui, todos nós em casa. Temos agora, eu não sei quantas pessoas, Maria, mais de 100 pessoas, se eu não estou enganado, falando sobre um assunto muito rico, muito bacana, e todos nós, cada um nas suas casas. Então, esse tipo de tecnologia traz uma conveniência quando usada da forma adequada para que a gente possa aproveitar esse tipo de momento da melhor maneira possível. E existe um dado super interessante que eu queria compartilhar com vocês. Hoje, existe cerca de 8 bilhões de dispositivos conectados à internet. Em apenas 10 anos, nós estamos falando que nós vamos ter aproximadamente 1 trilhão de dispositivos. Tentem imaginar o que significa essa explosão em todo o resto do ecossistema. Então, eu sei que vocês que são empreendedores já podem vibrar com esse tipo de coisa, porque o mercado está abrindo, ele está se expandindo. Muitas oportunidades nascem todos os dias. Agora um pouquinho de história para vocês, e essa história, inclusive, estará na referência final dessa apresentação da Sociedade 5.0, e eu acho ela muito bacana. Então, a Sociedade 1.0, a gente falava sobre a caça e a pesca. Em seguida, a sociedade evoluiu para a agricultura. Nós já aprendemos a domar algumas coisas e criar em escala essas coisas. Evoluímos para a sociedade 3.0, que é a industrial, que foi onde houve uma grande revolução do ser humano. Enfim, chegamos à sociedade da informação, a sociedade 4.0, onde a maioria de nós aqui vivenciou, viveu. Está falando da década de 90 para frente. E essa década ela foi a mais rápida de todas, foi a que mais trouxe transformações. Nos últimos 20 anos foi equivalente aos últimos 100. Então nós tivemos muitas transformações acontecendo e cada vez mais rápido, e estamos chegando agora na sociedade 5.0. Essa sociedade 5.0 tem a ver com tudo que eu trouxe no começo desse discurso, mostrando que a tecnologia vai atuar cada vez mais em prol das nossas vidas. Nós vamos começar a utilizar cada vez mais a tecnologia sem saber que nós estamos a utilizando. Esse é um dos sucessos que a gente entende com relação à transformação digital. Fazer parte dessa transformação digital não é, infelizmente, uma opção. Ela é realmente uma obrigação. Todas as empresas, sem nenhuma exceção, precisarão, de um jeito ou de outro, fazerem o seu processo de transformação, porém, uma ressalva: o processo não é igual para todas. Mais à frente eu vou trazer um pouco mais de informações sobre isso, para que a gente não tente ser o que nós não somos. Isso é muito importante. Agora, trazendo um pouquinho de dados, esses dados eles são de um parceiro nosso chamado IDC. Talvez nem todos conheçam esse instituto, mas ele é muito importante para que vocês compreendam o que está acontecendo com o mercado. Eu não vou falar sobre quais foram os efeitos que o Covid trouxe, todo mundo aqui sabe o que aconteceu, alguns sabem o que de repente pode vir a acontecer, eu tenho muitas dúvidas, é muito difícil prever o futuro, mas eu consigo dizer para vocês como que o mercado está reagindo em números, e eu acredito que isso pode trazer uma inspiração para que vocês possam se preparar melhores para cada vez mais atingirem os resultados desses projetos e até mesmo, quem sabe, tirar projetos que estejam na gaveta por falta de confiança se o mercado vai ter aderência ou não para suportar o seu novo produto. Alguns números interessantes. Essa pesquisa foi feita pelo IDC recentemente, eu diria que talvez um mês atrás. A gente apresentou isso num outro grupo que nós temos de liderança, onde indica que no Brasil 48% das empresas estão em crise,
contra 9% na China e 40% nos Estados Unidos. A parte interessante é que quando você olha o cenário daqui 90 dias, se as pessoas acham que na jornada de recuperação a sua empresa já estará em um processo diferente, a gente observa que no Brasil, 20% só das empresas, antes 48%, se sentem que estarão em crise. E se vocês observarem o processo da China, vocês olharem para a coluna de aceleração e recuperação, 40% das empresas já estão olhando para a aceleração e 20% ou 21% já estão olhando para a recuperação. Quanto isso aqui é importante para a gente? A China está há algum tempo na nossa frente com relação à pandemia, os Estados Unidos também. E quando a gente olha esses números de recuperação, traz alguns insights para a gente que o Brasil está otimista com relação a isso. A nossa bolsa, ela caiu a 60 mil pontos e agora já está batendo 105 mil pontos a última vez que eu vi. Então, é importante a gente dizer que existe um otimismo muito grande no mercado. Eu acho que vocês devem olhar com carinho esses números que estão aqui para que vocês possam tomar as melhores decisões com relação aos seus novos produtos ou até mesmo aos negócios existentes. Fique à vontade, inclusive, gente, se vocês quiserem colocar alguma pergunta sobre esse número no chat, e a Maria vai trazendo para mim. Outro dado super importante. Em dezembro de 2019, 65% das empresas respondiam que o investimento ocorreria nas próximas gerações de segurança. Em abril e maio, isso caiu para 58%. Mas aconteceu um outro número bem interessante, uma inversão, com relação aos sistemas cognitivos e de inteligência artificial. Saltou de 49 para 59. E AR e VR, a gente está falando agora já das inteligências, ou melhor, da visualização 3D ou da interatividade mais aprimorada com os dispositivos, a gente saltou de 25 para 31%. Isso é um número bem interessante para mostrar que a gente está preocupado em pensar que não voltaremos ao estado anterior de normalidade. Isso significa que a gente precisa se preparar para um novo. E esse novo muito provavelmente vai ser mais digital e mais remoto. E esse tipo de tecnologia traz uma experiência melhor também. Por fim, vocês podem perceber também que 25% das empresas respondiam que investiriam em robôs naquele momento, e agora nós estamos falando de 32%. São números bastante expressivos. A IoT não mudou muita coisa, impressoras 3D fizeram, na verdade, uma regressão. Então, eu daria atenção aqui nos 3 primeiros itens que eu comentei para vocês. Um outro dado importante é que como é que você descreve a sua empresa com relação à compra de tecnologia nos próximos 6 meses? O que eu achei mais interessante desse número é que as empresas vão investir em tecnologias emergentes. Isso significa que há uma mudança no mindset de quem compra, porque as tecnologias emergentes elas trazem um risco, e o risco iminente de não funcionarem. Só que isso já é uma transformação do mindset. E se não funcionar? Tudo bem. Eu preciso arriscar, eu preciso ser diferente, eu preciso inovar, eu preciso me aprimorar. Então, você pode perceber que 32% das empresas vão tentar fazer isso. O seu produto pode ser uma tecnologia emergente. Esse é um dado muito importante para vocês. A outra coisa que eu poderia destacar é que 30% das empresas estão dispostas a correr alguns riscos. Isso significa que elas vão comprar de empresas menores, vão comprar de empresas que estão nascendo agora, tecnologias que estejam nascendo agora. E todas essas tecnologias que eu trago para vocês, elas precisam de serviços. Não esqueçam disso. A tecnologia por si só, ainda, talvez um dia, quem sabe, elas não se auto-implementam e elas não se autossustentam. Precisa de uma empresa que seja especializada no tema e cada vez mais a especialização é um tema muito importante para vocês puderem construir os seus novos produtos e serviços. Mais um dado interessante aqui é que os critérios de compra também estão mudando durante esse processo. A gente pode ver que o foco aqui é na inovação e tecnologia, confiabilidade do produto, a velocidade de implementação, nós vamos falar bastante sobre isso, e satisfação do cliente. Satisfação do cliente tem subido cada vez mais, e a satisfação aqui não é o conceito de será que meu cliente está gostando do meu produto ou não? Será que eu estou desenvolvendo o que meu cliente precisa? Será que eu estou desenvolvendo na velocidade que ele precisa? O meu produto transmite a confiança que meu cliente precisa? Muitas vezes a gente tem que pensar no conceito B2B2C, que é o nosso cliente comprando para vender o serviço dele. Ele precisa confiar muito no nosso produto. Então, mesmo que no primeiro momento ele faça um investimento em uma tecnologia emergente, que é uma empresa que ele não conheça,
Ele vai continuar com você e não vai trocar se você conseguir entregar valor para ele o suficiente, que entregue credibilidade, que entregue confiança e que ele entenda em você um player que vai continuar evoluindo o seu produto. Se você parar a evolução, você vai perder o seu cliente. E o cliente está cada vez mais criterioso nesse sentido. Bom, o último dado que eu queria trazer para vocês aqui é sobre aonde esses investimentos irão acontecer. A maior parte das empresas, 42% das empresas, estão dizendo que vão suprir os gaps atuais na transformação digital dessas empresas. O que esse dado traz para mim? Que as empresas agora estão mais interessadas e mais preocupadas com o processo de transformação digital delas. Se elas não fizerem esse movimento, elas já compreenderam que isso vai ser um desafio muito grande para que elas possam continuar competindo no mercado. E eu entendo que esse é um olhar que vocês também precisam ter críticos, voltando de novo naquela questão dos produtos. Para você transformar a sua empresa, você precisa trazer novas tecnologias, novos processos, novas pessoas, pessoas com mindset diferente, e é exatamente o que essas empresas estão procurando. Então, ou vocês podem adotar isso para vocês mesmos, ou vocês podem adotar isso para vender serviços para essas empresas. Bom, tem um case bem interessante que eu vou compartilhar com vocês, mas eu vou falar bem sucinto, eu vou acelerar um pouquinho a minha apresentação, que é o momento Iridium. O Iridium foi uma empresa criada pela Motorola de telefone via satélite. A parte interessante que eu queria compartilhar com vocês aqui é o seguinte: essa empresa ela foi criada em 1980 e ela tinha um objetivo de se destacar numa época que telecom ainda estava só nascendo. Por que eles fizeram essa empresa? Porque cada torre de celular naquela época custava em torno de $100 mil. Só que eles tiveram uma ideia magnífica: construir 77 satélites em órbita da Terra. Como é que ela chegou nessa solução? Ela chegou dizendo que seria necessário apenas 1 milhão de clientes comprando telefones via satélite por apenas $3 mil naquela época e pagando $5 um minuto. Essa foi a conclusão do business case dessa empresa. Qual é o problema? Ela não contou com a evolução das telcos e das torres celulares caindo os seus custos, e no momento que isso começou a acontecer, o plano falhou. A telefonia ficou muito barata, as torres ficaram baratas, e o pior de tudo, que é o que eu quero trazer de atenção para vocês aqui, é que eles utilizaram um plano construído em 1970, ou seja, 10 anos antes do lançamento da empresa. Eles não fizeram a revisão das premissas, assumiram o risco e tomaram um prejuízo de $10 bilhões. Eu trouxe esse case para vocês imaginarem que todo o processo, todo o projeto que vocês forem criar, avaliem bem as premissas que vocês estão utilizando, porque isso pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. Um outro dado super importante e interessante é que existe uma lei de Moore, que é o cofundador da Intel em 1965, onde ele diz que o poder computacional aumenta a cada 18 meses. Esse dado, na verdade, era de 18 a 24 meses, hoje já é 18 meses, e o ritmo vem aumentando, mantendo o mesmo custo ou menor. O que isso significa para a gente? Nosso poder computacional está aumentando e cada vez mais rápido, o que faz com que a gente tenha acesso a novas tecnologias muito rapidamente. É aí que está entrando a inteligência artificial, é aí que entra o Big Data e tantas outras tecnologias. É um dado interessante para vocês ficarem atentos. Uma questão bastante importante com relação à tecnologia. Há 10 anos atrás, não era disponível para todo mundo as tecnologias que nós temos hoje. Há 20 anos atrás, muito menos. A gente tinha empresas muito grandes, como a IBM, que tinha acesso a uma tecnologia de inteligência artificial, mas a maioria das pessoas não tinha. Hoje eu posso dizer para vocês que nós temos quase tudo disponível que vocês quiserem ao alcance da mão de vocês. Isso que vocês estão vendo na imagem é uma impressora 3D. Uma impressora 3D hoje custa $100. Há 10 anos atrás ela custava mais de $10 mil. Estima-se que daqui a 2 anos ela vai custar na faixa de $30. O que significa isso na prática? Que cada um de nós poderá ter uma impressora 3D em casa. Tentem imaginar o impacto disso no mercado. O que a China vende hoje para o mercado mundial, tirando a questão da globalização, que existe um outro movimento por conta da pandemia que pode mudar, a gente está falando que nós poderemos produzir produtos que nós desejamos dentro de casa. Então imagine o poder que isso pode tomar, imagine o poder que você já tem na mão hoje com uma impressora que custa $100.
E um outro exemplo que eu vou trazer aqui é, cada um de vocês pode acessar agora o site da AWS, da Amazon, por exemplo, e vocês criarem uma conta gratuitamente, subir um servidor ou simplesmente começar a utilizar um bot com inteligência cognitiva e começar a utilizar com seus clientes agora mesmo. Eu não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que está disponível e vocês podem encontrar pessoas que podem viabilizar isso para vocês. Mais um ponto bastante importante é que existem empresas analógicas e existem empresas digitais. Não tentem usar o processo de transformação digital de uma empresa digital que já nasceu digital e uma empresa que nasceu analógica. Não vai fazer sentido. O processo, ele não é igual para todo mundo. A gente precisa respeitar esse tipo de característica. Tal como uma empresa digital, ela nunca vai entender o que é uma empresa analógica. São mundos diferentes e eles são complementares. Então, eu gostaria de deixar aqui a mensagem para vocês de que nem tudo é igual para todos. As caixinhas da transformação digital, que são muitas, inclusive, elas podem ter o mesmo nome, mas a forma como você conduz cada uma delas no seu negócio, na sua empresa, não serve necessariamente uma regra. Então é muito importante vocês terem isso em mente. Não tentem ser a Apple. No final do dia é basicamente isso. Tentem ser vocês mesmos, com as suas características, com os seus valores, com os seus princípios. Aqui é um exemplo de caixinhas de transformação digital. Eu trouxe algumas para vocês verem quanta coisa tem e é uma parte muito grande, muito macro do negócio, para vocês verem que não é um processo simples, não é um processo igual para todos e o mais importante, esse processo que ele não é simples, ele não tem uma receitinha de bolo para que todos nós possamos seguir. Infelizmente, eu não tenho um guia. Assim funciona a transformação digital. Isso é muito importante para que vocês tenham. Cada um de vocês precisa ter o mindset certo para que vocês possam chegar no caminho individualmente. Pessoal, eu estou acelerando um pouquinho aqui, porque eu já estou... Acho que é um pouco mais o... Isso aí, tenho 10 minutinhos. Mais um ponto importante. A cultura come a estratégia no café da manhã. Isso é muito importante. Não esperem para mudar a cultura sem que vocês forcem a cultura a ser mudada. Lembre que a cultura que foi criada hoje, ela é um comportamento uma reação de um comportamento passado. Troquem os comportamentos e a cultura se alterará. Mas não deixem a cultura deixar de vocês de fazerem essa evolução. Principalmente em empresas que já tenham pessoas, a gente sabe que isso é bastante desafiador. Bom, agora por fim. Legal, tudo isso, bacana, um monte de informações, mas ainda assim é muito desafiador. Como é que eu escolho? São tantas possibilidades, eu tenho medos, tenho dúvidas. Quais são as melhores? Quantas eu consigo executar? A pergunta macro que eu colocaria aqui para vocês é, de novo, qual é o pior cenário que pode acontecer? E em cima disso, vocês podem definir quais são as melhores ideias a trazerem para dentro do seu contexto, daquilo que realmente resolve os seus problemas. Na verdade, resolve os problemas dos seus clientes. Isso é muito importante. Obviamente, eu vou trazer para vocês aqui um cenário de como nós podemos fazer isso. Criar, inovar e nos inspirar. Os novos hábitos não vão abrir as novas portas. Isso é importante para a gente. Temos que ter isso em mente. Temos que ter novos hábitos, novas criatividades, novas maneiras de pensar. E aí tem alguns desafios. Minha ideia é fantástica, mas não sei por onde começar. Já tentei criar um negócio e não tive sucesso. Acho que não tenho jeito para a coisa. Não tenho tempo para isso, para pensar no novo. Não conheço de tecnologia e tudo parece muito complexo. Não tenho dinheiro para investir ou não quero investir o meu dinheiro. Aí pode ser a questão do risco. Não consigo investidores para as minhas ideias e projetos. E aqui uma pergunta que eu deixo também no chat para vocês, por favor. Qual é o sentido da vida? Vocês certamente já devem ter pensado nisso, mas qual é o sentido da sua vida? Se vocês puderem, por favor, preencherem para mim aí no chat. Maria, eu contaria com você mais uma vez. Com certeza. A Tatiane já falou sobre um ponto, propósito. O José mandou aqui pra gente falando sobre melhorar a vida dos outros. O Fernando falou sobre viver o risco das descobertas. Tem muita gente também falando sobre propósito aqui no privado. E também viver coisas relevantes. O Railson falou sobre ir além de desenvolver e vender o produto. E também tem alguns outros pontos falando sobre crescimento e evolução. Muito bom, muito bom. Bom,
Eu traria para vocês aqui um senso comum de que o sentido principal da vida é viver a vida. Eu acho que esse é o principal. Mas nós temos sentidos diferentes para cada momento da vida. Então, eu traria para vocês aqui que viver com plenitude, com leveza, sem colocar pedras em cima, são pontos muito importantes. Não colocar objetivos inalcançáveis. Isso é muito, muito importante. Tem objetivos que sejam promissores, mas que sejam alcançáveis. Isso é super importante para vocês. Eu vou dar um exemplo aqui do meu próprio sentido de vida hoje. Hoje, cuidar da minha família, conectar com outras pessoas, ajudar o máximo de pessoas que eu puder e aprender. Já sobre o sentido de vida das minhas filhas, é fazer slime e assistir o Lucas Neto. Um dia isso vai mudar. Tenha por perto pessoas que estejam com o mesmo sentido de vocês. Isso é super importante. Inspire outras pessoas com os seus sentidos, também muito relevante. Crie, inove e inspire. Aqui eu poderia dizer que, ok, entendi. Como é que eu faço isso? Essa é uma pergunta do milhão, né? Então, a primeira coisa que eu traria para vocês é um mindset transformador. Deixa eu só fazer uma pontuação antes. Maria, a gente está quase no tempo. Será que o pessoal consegue mais 10 minutos? Senão eu acelero aqui muito rápido. Pode passar, Diego. O pessoal tá super interagindo. A gente vai ficar aqui até o final. Legal. Pessoal, tudo bem por vocês? Se a gente passar 10 ou 15 minutos? Ó, todo mundo tá falando que sim, com caps lock ainda, hein? Legal, muito bom, muito bom. Desculpe pelo tempo, mas eu estou empolgado, eu estou entrando em detalhes aqui e eu ainda quero bater papo com vocês. Tinha que ser um bate-papo de 3 horas. Na próxima, Maria, uma live de 3 horas para mim, por favor. Combinado. Acho que o pessoal vai adorar, hein, Diego? Legal. Bom, a primeira coisa importante, pensar grande ou pequeno, dá o mesmo trabalho. Então pense grande, é muito melhor. Resultado exponencial. Sempre que vocês forem fazer alguma coisa, pensem no resultado de 10 vezes. Não pensem em vou subir um degrau por vez. Pensem em 10 ao mesmo tempo. Suba de elevador, não suba de escada. Essa é a mensagem no final do dia. Remova as burocracias o máximo que vocês puderem. Empresas que são de médio e grande porte, que têm hierarquias, reduza essas hierarquias, tire as hierarquias se você puder. Pensem nas soluções o mais rápido possível, montem times que atendam às soluções, que resolvam os problemas, os novos problemas com novas soluções. Um ponto super importante aqui é, eu sei que tem muito jovem aqui, muito estudante, eu estou me arriscando nisso porque eu vi pela pesquisa, tá? Prepare os líderes para o mindset digital. Nós estamos passando por uma bolha de transformação digital e nós estamos em defasagem de liderança. É muito, muito interessante esse momento que nós estamos vivendo. A área de tecnologia tem um déficit de profissionais, principalmente aqueles que já têm um mindset digital muito bem definido. Então se preparem para isso, preparem os líderes de vocês. Faça pequeno e ágil. Sem aquela história de montar um projeto para daqui 6 meses, daqui 12 meses. Não funciona mais, gente. Uma coisa é você ter visão, uma coisa é você ser planejado, a outra coisa é você realizar pequeno. Vai fazendo em doses homeopáticas. Trabalhe com o método de agilidade, o máximo que vocês puderem. Se vocês não fizeram um curso de agilidade ainda, já não leram livros a respeito, eu recomendo fortemente que façam esse tipo de coisa. Ajuda bastante a mudar a forma de você pensar. Pense produto e digital. Toda vez que vocês forem construir alguma coisa daqui para frente, pense em produto. Não pense em um escopo super aberto, não pense num projeto, não pense no serviço sem estar associado ao produto. O produto é o que você de fato entrega. Se você no final do dia está entregando um produto complexo ou simples, pense no produto. E o principal, pense em digital. Nada pode nascer agora que não tenha alguma conexão com o digital. Isso serve para qualquer coisa. Isso é super importante. Mais importante ainda, pense dados, informação e conhecimento. O futuro é analítico. Guardem essa mensagem. O futuro é analítico. Vocês precisam ter dados, informações e transformar tudo isso em conhecimento. Esse é o cara que vai se destacar no mercado daqui para frente. Pense em escalabilidade e na personalização ao mesmo tempo. Isso é super importante. Escalabilidade não é sinônimo de ser igual para todo mundo. O cliente está cada vez mais buscando o que é personalizável.
mas escale, porque se você não escalar, a sua conta nunca vai fechar. Isso é muito importante também. Torne-se uma empresa de tecnologia. Eu acho que essa aqui é a mais disruptiva de todas. Como assim, Diego? Eu preciso virar uma empresa de tecnologia? A minha empresa que é um e-commerce ou a minha empresa que fornece um serviço? Sim. A sua empresa precisa ser uma empresa de tecnologia que fornece um serviço. A sua empresa é uma empresa de tecnologia que tem, porventura, um e-commerce. Esse mindset é super importante porque a tecnologia é o que vai fazer você ter a organização exponencial. Inclusive, um livro muito importante para vocês lerem, que eu vou colocar naquela lista que eu vou fazer um post, chama-se Organizações Exponenciais. Vai ficar mais claro essa mensagem que eu estou trazendo para vocês. Por fim, foque nas reais necessidades do seu cliente. Não invente algo que o seu cliente não precisa. Como é que eu vou saber o que o meu cliente precisa? Entrevista ele, pergunta para ele, liga para ele, manda mensagem, fique próximo, sinal de fumaça, mas não faça nada que o seu cliente realmente não precise. A mensagem aqui, inclusive, é bem simples. Se você está criando um aplicativo para resolver o problema de alguém, não põe aquele botão a mais que você acha que seria super legal porque você usaria. Só coloque aquele botão se você entender que o seu cliente vai usar. E para que você compreenda se ele vai usar, você precisa conversar com o seu cliente. Então, fique próximo dele. Em alguns lugares, como a AWS, a Amazon, inclusive, ela tem, inclusive, um conceito muito bacana de Customer Obsession, que vale a pena vocês lerem. Tem livro a respeito disso. Tem muito a aprender com relação à questão dessa obsessão por cliente. Isso é feito em etapas. A primeira é, olhe para o seu cliente primeiro. Depois você pode ir evoluindo nesses estágios. Agora, para fechar essa apresentação, eu vou trazer uma coisa mais prática, porque tudo isso aqui que eu trouxe foi um pouco mais inspiracional, um pouco mais relacionado aos dados de mercado, mas eu acho que uma coisa super importante é como que eu construo uma fábrica de MVPs? Para quem não sabe o que é um MVP, está falando de um Minimal Viable Product, o mínimo produto viável, que significa que você tem que construir algo que gere o mínimo de valor para o seu cliente. E a partir desse mínimo valor que você gera, você continua a evolução do seu produto. Nem mais, nem menos. Eu gostaria de mostrar para vocês uma imagem que tem 3 cenários diferentes. Os 2 primeiros, eles determinam o seguinte: como não fazer uma MVP. Você não começa pela roda, coloca uma segunda roda e coloca uma carroceria e depois vira um carro. Você também não transforma um patinete numa bicicleta, numa moto e vira um carro. O jeito certo de você pensar em um MVP é um carro que não tem algumas coisas, depois você coloca uma caçamba no carro, depois esse carro vira um carro fechado completamente de 2 lugares e um outro que vira de 4 lugares. Essa é a evolução de um MVP. Isso é super importante e super desafiador ao mesmo tempo, porque é muito comum a gente transformar coisas no meio do caminho, sendo que elas não nasceram para aquele propósito. E aí é onde começam os problemas e começam os desafios. Antes de mostrar para vocês qual é esse processo eu gostaria de compartilhar também que foi com base em diversos livros que eu tive a oportunidade de ter acesso e ler, benchmarks, foram benchmarks com empresas super bacanas. Nubank foi uma das empresas, a Ipiranga, eu usei muito a Ipiranga também como benchmark, a área de inovação deles, outras empresas como a iFood, por exemplo. Então, esse processo, eu posso dizer para vocês que conceitualmente ele funciona muito bem, mas não existe certo e errado. Não existe um processo fixo, inclusive. Você precisa pegar essa ideia e adequar à sua realidade. Se a sua realidade é uma empresa de uma pessoa, adeque ela à sua realidade. Se a sua empresa tem 100 pessoas, faça adequação também. Então, não se restringam ao que eu estou mostrando para vocês hoje, mas usem como base. Isso é muito importante. Então, pense nisso só como um atalho. Bom, vamos lá. Existem 3 etapas muito importantes durante um processo. Essas etapas da sua esteira ou da sua fábrica, o nome que vocês acharem mais interessantes. O processo de descoberta, o go, no go, ou o commit, aqui é a decisão se você vai ou não vai, e o processo de desenvolvimento. Esse processo de descoberta, ele pode ser considerado em 2 semanas você tem que finalizar esse processo. Não mais do que isso. Você pode ter projetos que sejam mais complexos? Pode. Cada caso é um caso, como eu disse para vocês, não tem uma regra fixa. Então, adequem à sua realidade. Go ou não go? 2 semanas no máximo. Eu diria que uma é mais do que suficiente, mas 2 semanas ok. E o processo de desenvolvimento em 4 semanas. Todo esse processo de, inclusive, testar o seu MVP, ele não pode passar
de 3 meses. Tem que ser muito rápido. Em 3 meses você gasta muito dinheiro para fazer esse desenvolvimento acontecer. Então, tentem-se a ficar sempre abaixo dos seus 3 meses. E existem projetos que tudo bem, faz parte, quando o investimento é muito alto ou o risco é muito alto, vocês estendam esse prazo. Mas é importante que vocês tenham métricas muito claras nos primeiros 3 meses para decidir se vocês continuam para os próximos 3. Agora nós vamos entrar aqui no processo linha a linha, de uma forma bastante sucinta e bastante simples e clara para que vocês possam compreender como executar esse processo. A primeira coisa é, qual é o problema? Qual problema eu quero resolver? Essa é a primeira etapa do Discovery, ou Inception, que é o começo do negócio. Qual problema eu quero resolver? Essa é a primeira coisa mais importante. Quem é o cliente? Ou a persona, muito comumente utilizada no nosso mercado de tecnologia. Quem eu quero atender? E aqui tem uma pegadinha muito importante e vocês precisam estar sempre atentos. O seu cliente nem sempre é quem vocês pensam que são. Talvez o cliente de vocês seja um outro cliente e você está utilizando um meio para chegar nele. Pensem sobre isso. Se vocês pensarem, por exemplo, quem é o cliente, eu vou dar um exemplo aqui de uma empresa muito bacana chamada Guia Bolso. Quem nunca utilizou o Guia Bolso, baixem ele, é muito bacana. Vocês podem gerenciar suas finanças pessoais de uma forma automatizada, conectada com os bancos de vocês. E você pode imaginar, quem é o cliente do Guia Bolso? Não é você, essencialmente. Você é só o meio para levar o dado para ele, mas o cliente final dele, de fato, são as empresas que fazem empréstimo de dinheiro. Essas empresas tomam conhecimento do perfil perfeito de quem precisa de dinheiro, quando precisa, de quanto precisa, qual o risco que ele está tomando, baseado nos dados que você forneceu para ele. Uma empresa super bacana para vocês observarem e entenderem o que está por trás disso. Quais são as jornadas do meu cliente? Descobrir as jornadas do cliente, você descobre quais são os desafios que ele vai enfrentar. É uma pergunta muito poderosa. Mais ainda, qual é a conveniência que eu vou gerar para o meu cliente? Hoje, tudo está em torno da conveniência. Existe um livro muito bacana do Arthur Igreja que chama-se A Conveniência é o Nome do Jogo. Está na minha lista também, eu vou compartilhar com vocês. Esse livro vale a pena vocês lerem amanhã. É muito, muito bacana. Vocês vão ficar bem empolgados. E muito mais importante que tudo isso é, o que define o sucesso? Com essa definição de sucesso, você vai definir qual é o seu próximo passo. Mais importante aqui é, sucesso é relativo. E eu gostaria, inclusive, antes de falar toda a minha frase aqui, o que é sucesso para vocês? Sucesso para mim é diferente do que é sucesso para vocês. Se vocês puderem compartilhar, eu adoraria saber a perspectiva de vocês com relação ao sucesso. Sucesso pode ser ganhar dinheiro, pode ser abrir um seu próprio negócio, pode ser lançar um produto, ajudar uma comunidade, uma instituição, um país. Existem vários tipos de sucesso. Qual é o para vocês? Maria, tá chegando alguma coisa? Vou começar respondendo aqui, hein, Diego? O Pedro falou que é atingir o que se pretende. O José falou pra gente que é conseguir dormir em paz. Muito bom. Tem mais resposta por aqui também. Ser bem-sucedido em alguma empreitada, a Elaine nos mandou. O Alberto falou sobre estar em paz. A Isabel falou sobre a questão de ajudar a família, também sobre realização. E o Alex falou que é fazer o que gosta e ter resultados financeiros esperados. Muito bom. Muito bom. Vocês podem perceber que sucesso é bem diferente para cada um de nós. E eu acho que é assim que tem que ser. Não tem como ser diferente. Então, definam o que é o sucesso para vocês toda vez que vocês utilizarem essa esteira. E isso vai facilitar para que vocês possam tomar a próxima decisão, que é se esse projeto deve ou não continuar quando ele atinge ou não as suas métricas de sucesso. Existe uma outra coisa que é bastante importante, e aqui é a atenção a quem acaba sonhando bastante com uma ideia, e essa ideia ela pode parecer fazer muito sentido, pode resolver o problema do mundo, você pode resolver um problema de saúde do mundo, ou resolver um problema da fome do mundo, mas se você não tiver uma sustentabilidade para esse projeto, e sustentabilidade pode ser qualquer coisa, tá? Um governo apoiando, uma empresa privada, um investidor, você precisa ter algo que sustente a sua ideia. Em alguns casos, você
monetizar o seu negócio é super importante. Eu diria que a maior parte dos casos você tem que monetizar o seu negócio. Nem sempre isso é uma verdade, mas sempre tenha em mente que vocês precisam de algo que sustente o projeto de vocês. Trazendo um pouquinho de ferramentas, também vou compartilhar com vocês depois algumas delas, um pouco mais de detalhes. Eu vou trazer pelo menos 3 para vocês aqui e uma última final que eu diria que são as melhores ferramentas, as que eu mais gosto de utilizar. A primeira da esquerda para a direita é a matriz CSD, é a certeza, dúvida, suposição. O objetivo nessa ferramenta, que vocês podem montar onde vocês quiserem, pode ser uma folha A4, pode ser uma lousa com post-it, pode ser o que vocês acharem interessante, é vocês descreverem quanta certeza vocês têm com relação àquele problema que vocês estão trazendo, quanta suposição vocês têm e quantas dúvidas têm. E o principal objetivo é saber que você tenha mais certezas do que suposições e mais suposições do que dúvidas. Esse é um exercício bem interessante, ele é muito simples de ser feito, pode ser feito em qualquer lugar, qualquer ferramenta digital. Obviamente que eu vou sugerir que seja feito em ferramentas digitais. Caso vocês não saibam onde fazer, fiquem à vontade em colocar no chat e eu compartilho com vocês depois também, se fizer sentido para vocês. E é uma ferramenta muito poderosa para identificar se você já tem certeza o suficiente para aquele problema, a ponto de vocês avançarem para o próximo passo, ou se vocês precisam investigar um pouco mais. A segunda ferramenta, que também acho muito bacana, é o não é, faz, não faz. Isso ajuda vocês a definirem qual é o escopo do negócio de vocês, o escopo da solução. O problema está claro com a matriz CSD? Agora, qual é o escopo da minha solução? Isso ajuda vocês a não caírem numa pegadinha muito comum em quem está criando um negócio, em querer fazer tudo. Não dá para fazer tudo. Então, você tem que fazer escolhas e fazer evolução numa linha do tempo. Existe um termo que é bem utilizado no nosso mercado, chamado de roadmap. Esse roadmap é a linha de evolução do seu produto. Você precisa montar isso utilizando esse conceito de matriz. Não é, faz, não faz. E por fim, mas não menos importante, você traduzir tudo isso em valor e esforço. O que é mais fácil de fazer que gera mais valor? Isso tem mais prioridade. E, naturalmente, aquilo que demora ou que gera mais esforço, mais custo, com menos valor, você também coloca no fim da lista. Você não necessariamente joga fora, mas coloca no fim da lista. Então, deixo aberto aqui para vocês colocarem no chat, caso vocês entendam que deveria ser compartilhado com vocês ferramentas que possam auxiliar no desenvolvimento do uso dessas ferramentas que estão teóricas, eu posso compartilhar mais algumas coisas com vocês. A ferramenta que eu mais gosto de utilizar é o modelo de Canvas. Eu acho que para vocês não deveria ser muito diferente, porque é uma ferramenta muito simples de vocês preencherem. E para quem está montando um negócio, o Canvas ele ajuda a construir o pitch, o seu pitch deck. Então, o Canvas é exatamente o que vocês estão vendo aqui agora. É uma imagem que vocês podem imprimir e escrever, que é para quem gosta ainda do papel e caneta, e certamente tem muita gente, eu mal sei escrever hoje, mas tem muita gente que gosta e deve utilizar essa ferramenta se dá bem com ela. E você utilizar essa ferramenta para montar o seu negócio numa única página. O seu problema, a sua solução, proposta de valor, quem são seus parceiros, seus principais clientes, quem são os seus clientes early adopters, quais são os seus custos principais, quais são as suas linhas de receita, que são os revenue streams, que você planeja para monetizar o seu negócio. Tudo isso traz uma importância muito grande. Esse não é o único modelo de Canvas. Se vocês colocarem no Google Business Canvas, Lean Canvas, vocês vão encontrar um monte de opções diferentes. E mais uma vez, acompanhando o slide anterior, se vocês precisarem de ferramentas para fazer isso, eu posso compartilhar algumas também, algumas pagas, outras gratuitas. Fiquem à vontade. Sobre a arquitetura, quando você descobre o problema, passou por todo esse processo de triagem, é muito importante que vocês também pensem na arquitetura do negócio. Qual ferramenta que eu vou utilizar, qual que vai ser o processo, quem é o time, onde que eu conecto o que com o que. Só que isso tem que ser na mesma proporção do risco, nem mais nem menos. Se o seu risco é baixo, não tente montar uma arquitetura da NASA, porque você não precisa fazer isso. Arquitete no nível do seu risco. Teste a sua hipótese, gaste o mínimo de dinheiro possível, e dinheiro representa tempo e esforço e no final dinheiro. E quando você validar a sua ideia fim a fim, você pode dar o seu próximo passo. Um exemplo que eu queria trazer aqui para vocês é: não tentem descobrir o seu problema além de uma distância que você possa enxergar. Tenha a visão,
Isso é importante. Mas não tente enxergar mais do que isso. E um exemplo muito bom é, você está numa estrada à noite com o seu carro e o seu farol ligado. Se você pensar, você não consegue ver mais do que 20 metros à sua frente. Você não pode tentar desenhar uma estrutura, uma solução que esteja mais do que 20 metros. Você não consegue. Qualquer coisa que você fizer ali vai ser muito na suposição. E na suposição não faz sentido. E se você for com uma linha de planejamento muito grande, você volta no problema tradicional. Você tem que planejar por 6 meses para, quem sabe, um dia chegar onde você quer chegar. O problema é que daqui 6 meses mudou um monte de coisas de novo. Então, tomem cuidado com essa parte, porque isso aqui pode inviabilizar o seu projeto. Arquitetura na mesma proporção de risco. Um conceito muito bacana também que eu gosto de utilizar chama-se bimodal. Você não precisa desenvolver já pensando no seu negócio com a versão final. O que eu quero dizer com isso? Você pode prototipar o seu negócio num papel, pode abrir um design no Adobe DX, que é uma ferramenta para você utilizar para esse tipo de coisa. Tem tantas outras, Balsamic, para você desenhar os seus protótipos, por exemplo, e você vender a sua ideia fim a fim. Você pode desenvolver isso utilizando ferramentas, que a LocalWeb está cheio de ferramentas super bacanas para você desenvolver o seu negócio. Você pode desenvolver ali a sua ideia. Quando ela crescer, aí você pensa numa estrutura mais dedicada, maior, desenvolvida, customizada para você, e aí você vai trocando de solução à medida da sua necessidade. Pensem bastante sobre isso. E aqui vai mais 2 livros que eu gostaria de compartilhar com vocês. De novo, vai na apresentação, não precisam se preocupar em anotar. Essa prototipação ela pode ter diferentes níveis. São pelo menos 9 tipos de prototipação diferente. Vale a pena vocês lerem esse livro, pelo menos a parte que demonstra o que são as prototipações, para que vocês possam fazer na medida certa para o negócio de vocês. Aqui, o go ou no go, saindo já da questão da problemática, eu diria que é a parte mais importante do processo, porque é aqui onde você cria uma responsabilidade e um compromisso. E essa responsabilidade e o compromisso, ela pode ser com você mesmo ou com outras pessoas, mas você precisa ser fera aqui, porque se for só com você mesmo, você precisa assumir que você vai fazer acontecer aquele projeto. Então, até agora, você estava colocando a ideia no papel, mas a sua ideia ainda não aconteceu. A diferença agora é das pessoas que colocam a ideia que estava no papel para a execução na prática. Então, é muito importante que você crie esse compromisso com você mesmo. Se você tiver outras pessoas, seus sócios, pares, seus chefes, é aqui que você decide se você realmente vai se comprometer com aquilo, inclusive sabendo que você terá dores, que você precisará arcar com elas. Todo bônus vem com um ônus associado, você sabe que tem um preço para pagar por isso. Então, você tem que fazer escolhas boas para que você possa conviver em paz com as suas decisões. Sobre a implementação do MVP, vou trazer só alguns exemplos para vocês. Vocês podem, se eu estiver falando de um software, eu posso utilizar uma fábrica de software ou um time próprio. Se eu estiver falando de uma aplicação que entrega conteúdo, eu posso pegar uma plataforma pronta. Se eu estiver falando de um e-commerce, eu posso simplesmente utilizar uma plataforma pronta. Se eu não quiser nem desenhar como funciona o processo de e-commerce, eu posso contratar uma empresa que faz o meu full commerce. Se eu quiser utilizar uma ferramenta de e-mail marketing ou de marketing digital, eu tenho ferramentas que estão disponíveis para isso. Ou seja, existem muitas maneiras de você colocar a sua ideia para funcionar. Inclusive, voltando naquele exemplo da prototipação, existe um dos protótipos chamado Frankenstein, que você pega diversas soluções de mercado e utiliza plataformas de integração como Zapier. Essa não está na apresentação, mas se vocês quiserem mais informações sobre isso, eu compartilho depois, onde você interconecta essas plataformas para atender uma necessidade de negócio. Então, mais uma dica que eu acho que pode ser relevante. Vocês podem contratar empresas para desenvolver por ponto de função ou por horas de desenvolvimento. Vocês podem optar por desenvolvimento tradicional ou por low-code. Low-code é uma tecnologia que já existe há pelo menos 10, 15 anos, já pensando nos conceitos mais novos, e você consegue acelerar o desenvolvimento de aplicativos com muita velocidade. Então, novamente, quem quiser saber mais sobre isso, pode mandar mensagem que eu compartilho um pouco mais de informações. E, de novo, vou reforçar, não esqueçam da ATI bimodal. A cabeça bimodal tem que estar sempre funcionando aqui. Não desenvolva pensando que você vai ter 100 mil usuários. Desenvolva para o seu primeiro milestone, para a sua primeira meta. São 100 usuários, 200 usuários, desenvolva para aquilo. Quando você atingir ou estiver próximo de, você se planeja de novo, porque o seu negócio foi validado, agora vale a pena reinvestir tempo na sua arquitetura e crescer a partir daí.
A decisão mais importante no final de tudo. Você atingiu as métricas do sucesso? Lembra que o sucesso é definido por cada um de nós. Então, se sucesso é dinheiro, você chegou no dinheiro que você queria. Se sucesso é resolver o problema de alguma coisa, você resolveu aquele problema no tempo definido. Então, se você definiu 3 meses ou se você definiu 6 meses, você precisa responder, precisa revisar esse tipo de coisa. Tem uma coisa muito importante que eu queria trazer aqui, que é vocês não podem mudar as regras no meio do jogo sem que vocês tenham absoluta certeza de que estejam fazendo isso com motivos racionais. Porque se vocês utilizarem apenas o instintivo, vocês precisam lembrar de voltar naquela primeira tese que eu trouxe sobre o instintivo. Vocês precisam saber o que estão fazendo. Você está mudando a regra no meio do jogo, se você não atingiu o seu sucesso, a sua métrica de sucesso, e você tem conhecimento de causa do mercado, do produto, já fez aquilo muitas vezes, então legal, faça a mudança. Se você não fez isso, não faça essa mudança no meio do jogo, porque o nome disso é gambling, é jogar. E se você está jogando, qualquer coisa serve, você pode ganhar ou perder, 50% de chance. Então tome cuidado com essa decisão, porque ela pode inferir no seu sucesso futuro. Vou trazer só um exemplo prático. Você montou um negócio, disse que ia gastar 100 mil reais com esse negócio, o seu negócio não foi para frente depois de 12 meses, seja lá qual for o motivo, porque você definiu aquela regra de sucesso. Não sustente a ideia de que nos próximos 12 meses o teu negócio passará a ter sucesso. A chance disso acontecer não é muito grande, infelizmente. Então, pensem que vocês precisam sempre no recomeçar. Deu errado, recomeça, vai para um outro negócio, tente outra iniciativa, crie outro produto. Por isso, a importância. R pequeno, R barato e R rápido, porque isso dá para vocês o potencial de errar mais vezes. Lembrando de novo, para fechar minha parte, nós não somos o nosso sucesso, o nosso fracasso. Nós somos a tentativa e erro até que o momento a gente acerta. E, obviamente, a gente quer errar menos do que acertar. Então, a gente tem todo esse processo, essa esteira que eu mostrei para vocês aqui hoje, para minimizar os impactos do erro. Mas sempre pensem da forma que eu coloquei para vocês. Errem pequeno, rápido e barato. Essa é a mensagem final. E aí, para fechar, eu só queria contar um caos aqui para vocês da minha história. Eu estou com 37 anos, eu já estou em tecnologia há muito tempo. Só para vocês terem uma ideia de onde eu comecei, eu era um cara que instalava internet na casa das pessoas. Eu levava um CDzinho, eu levava um disquete 3,5, 5,1/4. Para quem viveu essa época, lembra desses dispositivos arcaicos que para alguns de vocês talvez nunca tenham visto. E eu instalava a internet na casa das pessoas. Desse momento que eu vi a internet nascer, que eu vi a internet acontecer, eu me apaixonei e disse que era aquilo que eu queria para mim. E desde então eu fui mudando de desenvolvimento para web designer, para construção de empresa, já fiz 3 ou 4 fusões. A minha última situação de empresa foi o desenvolvimento da Cluster2Go, que isso aconteceu há 2 anos atrás, 4 anos atrás aproximadamente. E nos últimos 2 anos e meio nós fomos adquiridos pelo grupo Local Web. E agora a Cluster2Go já é uma página virada da minha vida. E hoje nós somos Nexus. Eu continuo como executivo atuando com inovação e tecnologia e também estratégia de negócio. Assim, eu finalizo a minha apresentação. Desculpem pelo atraso, 6h20. Na próxima eu vou calcular melhor. Mas estava muito bom e vocês interagindo fez todo sentido para mim. Obrigado. Ai, Diego, foi incrível. O pessoal tá mandando muitos comentários aqui positivos pra gente. Queria saber se alguém tem alguma dúvida, só mandar no chat aqui pra gente poder finalizar de uma melhor forma. Eu compartilhei um link para vocês poderem agendar uma mentoria com um dos nossos especialistas, inclusive também com o Diego. Vou mandar novamente aqui no chat. Lembrando também, pessoal, que na próxima segunda-feira a gente vai compartilhar todos os conteúdos com vocês, inclusive o de hoje também, tá? E aproveitando, Diego, muitas pessoas falaram sobre o questionário aqui para mim no privado. Você pode explicar como vai acontecer? E até já aproveitando o gancho, lembrando que na segunda sai um e-mail com a gravação de toda semana e na próxima quinta-feira o Diego e a equipe da Nexus vai enviar para vocês as ferramentas e o questionário para a gente poder avançar mais ainda nesse networking, tá bom? Diego, fala um pouquinho para nós.
sobre essa questão do questionário? Claro, sem dúvida. Bom, a minha ideia é montar um questionário para vocês que eu vou ainda desenvolver nesse final de semana, onde eu faça perguntas com relação a quem são vocês, quais são os negócios que vocês estão hoje, quais são as ideias que vocês têm, aonde vocês gostariam de chegar e fazer uma leitura de todo esse conteúdo para que eu possa fazer pelo menos uma única conexão entre vocês. Eu acredito muito que a conexão é a chave para que vocês possam iniciar uma ideia, para que vocês possam desenvolver um novo insight, descobrirem se a sua ideia não é uma boa ideia, ou o seu produto, ou o seu negócio, ou até mesmo, quem sabe, desenvolver novas parcerias de negócio. Então, a sociedade, e a sociedade aqui não no contrato social, como alguns podem pensar, mas a sociedade para que você possa juntos desenvolver uma ideia, ela é muito importante nos dias de hoje para que você possa ganhar velocidade. Lembra que o nome do jogo hoje é velocidade. Hoje, você não precisa pensar na qualidade como sendo o seu principal pilar. Você tem que pensar na velocidade e com o tempo você vai melhorando a qualidade. Então, os clientes, lembrando daquele gráfico que eu mostrei para vocês, estão procurando o time to market. Esse é o termo bonito de se falar, mas no final do dia é a velocidade para atender as demandas e as oportunidades que estão surgindo no mercado. E o meu compromisso com vocês será de pegar cada uma dessas respostas, ler com todo carinho, entender o que vocês querem fazer e conectar vocês, pelo menos, ou entre vocês, ou com alguém que eu conheça que possa fazer sentido para o negócio daquilo que vocês estão querendo construir. Sim, e aproveitando, Diego, o pessoal falou que se inspirou muito. Eu lancei um desafio no chat, hein? Eu coloquei para eles e para todo mundo também poder nos ajudar até a entender como foi essa semana para vocês. Postem nas redes sociais quais foram os aprendizados que vocês tiveram aqui hoje. Tudo que o Diego mostrou para vocês, qual é a lição aprendida dessa semana. Marquem @Nextios e @localweb para a gente conferir quais foram os efeitos que surtiram. A gente vai acompanhar tudo, né, Diego, das redes sociais. Não deixem de postar para a gente, marcando a Nextios e marcando a Localweb também. Compartilhei o LinkedIn do Diego e eu vou mandar novamente, porque ele vai fazer o post para a gente dos livros, hein, Diego? O pessoal mandou aqui para mim. Pode deixar. O LinkedIn dele está aqui. E é isso, pessoal. Lembrando que essa foi uma semana mega especial. Espero que vocês tenham saído ainda mais inspirados. Na próxima segunda-feira, nós vamos mandar via e-mail para vocês todos os conteúdos dessa semana e as gravações também, junto das apresentações. E na próxima quinta-feira, o Diego e a equipe da Nextios vai fazer contato com vocês para mandar as ferramentas e o questionário, tá bom? Diego, eu queria super agradecer a sua participação, falar que você inspirou muitas pessoas aqui hoje e te deixo aí com a palavra final. E eu queria também agradecer quem está conosco aqui essa semana inteira. Legal, muito bom. Pessoal, foi muito legal. Eu gostei muito de me preparar para estar aqui hoje. Foi uma preparação bastante intensa para que eu pudesse trazer um conteúdo bem relevante para vocês. Eu agradeço a presença, desculpem mais uma vez pelo horário, não calculei muito bem o horário, mas conforme a interação acontecia, eu achava que alguns detalhes eram importantes de serem transmitidos. Obviamente, faltaram um monte de coisas que me vêm à cabeça e que eu poderia colocar mais para vocês, mas eu acho que foi uma medida muito boa. Valeu a pena, temos bastante gente aqui na sala e ficamos para a próxima. Tchau, pessoal, até mais. Valeu, obrigado, pessoal. Tchau, tchau.